Olá, amigos do São Felipe FM, você também que nos acompanha através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, também o site JC Repórter. Estamos aqui mais uma vez com o nosso pároco, o Padre Marco, né? E mais uma vez voltamos aí, né, a estar aqui tratando aí a respeito, né, da nossa quaresma. E esse ano, né, coincidindo com o ano passado, a gente falando sobre a questão da pandemia. Estava vendo aqui o primeiro ciclo. E esse ano estamos aí, né, vivendo mais uma situação aí, né, mais uma etapa de dificuldade. E a gente vimos aí, né, o último decreto do governador fechando também, né, a questão dentro do decreto, todos os estabelecimentos têm que estar realmente cumprindo essa normativa e a igreja também fechando por enquanto. Mas vamos ouvir aqui o bom dia do nosso pároco, né, e ele falando um pouquinho sobre a programação também da Quaresma. Bom dia, padre. Bom dia, JC. Bom dia a quem nos acompanha através da Rádio São Felipe FM, mas também a todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, não é? Começamos, então, graças a Deus, mais um tempo quaresmal. E a quaresma, para quem é cristão católico, ela é um momento, por demais, importante, né? Para os cristãos católicos, a quaresma, eu tenho insistido nisso, inclusive, nas reflexões da gente na igreja, ela é como um caminho. Todo caminho nos leva a algum lugar. Então, a quaresma é um caminho que também nos leva a uma situação, a um lugar muito concreto. Ela nos leva à grande celebração anual da Páscoa. Celebrar a Páscoa é a marca da fé para os cristãos, não é? E nenhum cristão, e sobretudo cristão católico, pode viver sem celebrar esse grande acontecimento de sua fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o centro mesmo da nossa fé cristã. E nesse sentido, então, a gente não pode celebrar esse grande acontecimento da nossa fé sem essa preparação, sem esse caminho de preparação que é o tempo quaresmal, um tempo de 40 dias em que a gente, à luz da palavra de Deus, vai tentando iluminar a vida da gente, tomar consciência daquilo que na vida pessoal, na vida comunitária, na vida familiar, precisa ser iluminado pela palavra de Deus como preparação mesmo para a celebração anual da Páscoa do Senhor. Padre, a gente, né, falava no ano passado da questão disso da quaresma e a preocupação em relação àquele momento que estava vivendo, que era a chegada da pandemia do Covid-19. E naquele momento ninguém imaginava, né, que realmente esse vírus conseguisse aí, né, ganhar essa proporção que ganhou e perdurar por tanto tempo, né, e agora a preocupação ainda aumenta em relação a cada momento, temos a nova variante, e aquela coisa tal, o vírus vai se modificando, se fortalecendo, a gente não sabe até quando, né, essa situação vai se perpetuar aí, né? E a preocupação realmente se intensifica também nesse sentido, né? Com certeza, JC. Para nós, todos, né, em todas as dimensões da vida, isso tem sido muito doído, né, para todo mundo. E em todas as dimensões mesmo. Acho que as pessoas em suas situações de trabalho, nas situações familiares, para quem está aí estudando também, né, para quem está em faculdade, escola pública, particular, não importa, está todo mundo vivendo, de fato, momentos muito doídos, muito difíceis. Do ponto de vista da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada religiosa, isso não tem sido diferente também. A gente já desde o início da pandemia tem vivido assim situações muito difíceis, né? Muito complicadas. A pandemia, como você mesmo lembrava aí, nos pegou o ano passado, exatamente no começozinho do tempo quaresmal. Me lembro que a gente começou a quaresma, celebrou ainda os primeiros domingos, né? Quarta-feira de cinzas, os primeiros domingos da quaresma, e logo em seguida a pandemia começou de fato a tomar conta do Brasil, e antes ainda que tivesse chegado algum caso aqui em São Felipe, mas na comunhão com toda a igreja, orientados pela CNBB, orientados por nosso bispo diocesano, em todas as paróquias da Bahia, os bispos naquele momento tomaram a decisão que já era hora de fechar mesmo para as celebrações presenciais, né? Fechar para a presença do público. Não deixamos em nenhum momento de celebrar a Eucaristia, não deixamos em nenhum momento de dar assistência espiritual ao povo, mas mudou totalmente o modo de fazer isso. Precisamos fazer através dos meios de comunicação e muita gente consegue acompanhar, a gente sabe que tantas outras não, e não é todo mundo ainda que de fato tem acesso a esses meios de comunicação, e por isso mesmo eu acho que muita gente se sentiu, de certo modo, abandonada mesmo, né? Do ponto de vista, desprotegida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, e caminhar ao longo do ano com essa situação foi muito difícil. Como você mesmo lembrava,
Nós, no primeiro momento, pensávamos que ia ser uma coisa mais simples. Eu me lembro que no mês de março, quando a gente interrompeu as celebrações, a gente chegou ainda a planejar, imaginem, a reabertura, imaginando que isso aconteceria no máximo na festa de São Filipe e São Tiago do ano passado, né? Então a gente imaginou que fechando em março, em maio as portas já estariam abertas, a gente já poderia fazer uma festa de São Filipe e São Tiago no ano passado, dentro das normalidades. Não foi assim, não é? A gente caminhou por muito tempo ainda com as portas fechadas, a gente conseguiu começar um processo de reabertura no início do mês de outubro, e quando a gente pensava que esse ano a gente ia poder fazer uma quaresma mais tranquila, com a participação mais ativa dos fiéis, que a gente poderia fazer uma Semana Santa, uma festa de São Filipe e São Tiago com tranquilidade, de novo a gente tem aí esse aumento nos casos de pessoas contaminadas, não é? A gente vendo aí as vagas nos hospitais sendo tomadas e isso preocupando a todo mundo, e nós, como cristãos católicos, não podemos ficar alheios a essa situação. Entendemos que queremos ver o povo reunido, queremos ver o povo vivendo sua fé em comunidade, mas entendemos que a vida precisa estar em primeiro lugar. E se nesse momento o melhor modo de preservar a vida, de cuidar da vida, é mantendo as pessoas um pouco mais em casa, principalmente aquelas que puderem fazer isso, a gente entende que a igreja deve ser a primeira a acolher essa orientação e a ajudar no cumprimento dela. A gente vê essa preocupação, né, por parte da igreja, e a gente tem, assim, se questionado o tempo todo, padre, pela falta, né, de racionalidade das pessoas, né? A gente vê o ser humano é um ser inteligente e tal, mas a gente vê na prática as coisas acontecendo de forma diferente. O que é que está faltando, na verdade, em relação aí à nossa sociedade nesse sentido? Perdeu a crença, perdeu a fé? O que é que está motivando as pessoas aí a tomar esse tipo de atitude que a gente vê, né? Uma preocupação do lado tem se comentado, tem se orientado e tal, e a gente vê, né, em contrapartida, as pessoas aí buscando a farra e aglomerando sem usar, né, aquelas orientações que são passadas, por exemplo, usar máscara e estar realmente se cuidando, e as pessoas não estão fazendo isso, né, e levando a questão do risco para dentro de casa, que é a questão do vírus, através dessas atitudes. JC, para mim, assim, é muito complicado fazer essa análise, e eu penso que não é um fator só, mas acho que é uma série de fatores, né? Num primeiro momento, eu diria que, antes de qualquer coisa, nós temos uma cultura da irresponsabilidade, né? Eu acho que isso está mesmo na cultura da gente. Nós temos uma cultura, não sei se por falta de informação, aliás, as informações até chegam, mas às vezes também chegam de modo deturpado, chega de modo... eh, como é que se diz? Não chega com isenção, chega a partir dos interesses também, né? Maculada pelos interesses. Mas eu acho que, de qualquer modo, a gente vive mesmo uma cultura do pouco caso das coisas, né? Uma cultura do desleixo. Então, isso, para mim, é uma primeira coisa. Assim. Depois, a segunda coisa que eu vejo também que ajuda muito nisso é o fato de que, logo no começo, as informações também chegaram muito destroncadas, né? Eu acho que o próprio vírus era muito desconhecido, nem a ciência sabia direito o que dizer desse vírus. Hoje ele está um pouco mais conhecido, a gente sente que hoje tem uma precisão maior nas informações, né, que a ciência nos passa, que os cientistas nos passam, mas no primeiro momento era muito destroncada, assim. E acho que aquela ideia inicial de que o vírus só era perigoso para os chamados grupos de risco, né? Então era perigoso para os idosos, era perigoso para quem tinha algumas doenças mais complicadas, mas, de um modo geral, para quem tinha saúde, para os jovens, não corria risco nenhum. Eu acho que essa informação, que hoje a gente já começa a perceber que não procede, né? É verdade que existem grupos de risco com quem a gente tem que tomar um cuidado maior, porque, de fato, o risco aí é maior, mas é uma doença muito traiçoeira, é um vírus muito traiçoeiro, é um vírus sem lógica, não dá para a gente determinar a lógica do vírus, porque, às vezes, quem a gente imagina que vai ter graves consequências adquire o vírus e não tem essas consequências que a gente imagina, e outras pessoas que a gente imaginava que ia tirar de letra, a gente acaba vendo precisar ir para a UTI ou, pior, até morrer, né? Então, mas aquela ideia inicial, acho que criou um pouco essa ideia de que não, a gente que é novo, que é jovem, pode ficar na rua, né, pode aglomerar, não tem problema não, só tem que ficar em casa quem é velho, só tem que se cuidar quem é doente, né? Então, isso foi muito prejudicial no começo também. E uma terceira coisa que para mim é muito séria, muito grave, muito inconsequente, é a
politização do vírus. E a politização do ponto de vista ruim, da política ruim, da politicagem, aliás, né? Aquela politicagem do vírus, de as pessoas se dividirem quem é a favor do vírus, quem é contra o vírus, e o interesse político às vezes está por trás, e as roubalheiras também, as manipulações em torno até mesmo das verbas, em vista do investimento para favorecer as pessoas que estão nessa hora desprotegidas. Eu acho que, como no Brasil, tudo precisa ser levado para o lado da politicagem doentia, ruim, essa situação do vírus também foi levada, não é, para esse lado. E as pessoas acabaram se dividindo entre, ridiculamente, né, mas se dividindo entre quem acredita no vírus e quem não acredita no vírus. Né? Quem acha que o vírus é perigoso, quem não acha que o vírus é perigoso. Quem acha que pode brincar com a vida, quem acha que não pode brincar. E quando você vai futucar, há posturas de politicagem por trás disso. Então isso foi muito péssimo também, muito ruim. E certamente há outros elementos, mas eu acho que a mistura um pouco desses três elementos, né, favoreceu muito isso, para que as pessoas não se deem conta da gravidade, né, que é essa situação. E isso não é para nos dar medo, não. Eu acho que o medo não ajuda em absolutamente nada. Não é para criar pavor, não é para a gente ficar em casa trancado com medo até de sair na porta, porque senão a gente adoece com isso também, não é? E tudo isso é muito perigoso também. Então a gente precisa, na medida do possível, viver, mas viver consciente de que a gente está vivendo com uma realidade mortífera, uma realidade complicada, e que todos os cuidados precisam ser tomados, que a gente precisa estar em sinal de alerta. Então, medo, pavor, desespero, não. Mas cuidados, sim. Isso é inteiramente necessário. E eu acho que, de fato, isso as pessoas precisam acordar um pouquinho para essa realidade. Realmente a situação bastante complicada, como o padre retrata aqui, né? E a questão do acúmulo que se traz sobre isso ainda, né? Porque vai haver muitas pessoas aí que estão aí precisando aí fazer tratamento fora do domicílio, como hemodiálise, tanto dos tratamentos que faz, que está realmente nesse período aí, tem essa dificuldade, e que futuramente, quando se voltar a estabelecer, esse outros quadros também vai estar realmente num super agravamento que vai trazer outro, né? Outro colapso aí para o sistema da saúde pública. Então é uma preocupação muito grande nesse sentido também. Mas vamos deixar aí esses outros assuntos para uma outra oportunidade, que a gente volta a falar sobre a programação também da nossa paróquia, né, nesse período agora, com o novo decreto, como é que vai ficar. Mas antes de entrar na programação, um outro tema também, padre, que vem realmente, que se criou assim, uma certa truculência nas redes sociais, muitas discussões e divisões também nesse sentido, que é a campanha da fraternidade desse ano. Como é que o senhor recebeu a questão, a questão do tema da campanha, como foi construída a campanha e a visão também do senhor a respeito dessa discussão em relação a esse tema? Eu acho que toda essa confusão em torno da campanha da fraternidade está muito ligada também a essa questão da polarização política que a gente está vivendo, né? Na verdade, não é a primeira vez que a campanha da fraternidade gera uma certa polêmica. A campanha da fraternidade, ela sempre abordou, ela tem mais de 40 anos que já existe na Igreja do Brasil, né? Ela não é uma proposta mundial, não é a Igreja Mundial que faz a campanha da fraternidade. A Igreja Mundial faz a quaresma, porque a quaresma é de toda a igreja. Mas a campanha da fraternidade, ela nasceu no Brasil, né, como iniciativa dos bispos do Brasil, há mais de 40 anos atrás. E nunca ficou sem existir, nunca ficou sem ser feita todos os anos a campanha da fraternidade. Qual é a proposta da campanha da fraternidade? A proposta da campanha da fraternidade é tornar para nós, cristãos católicos do Brasil, a quaresma mais palpável, mais concreta, não é? Ou seja, não ficar numa reflexão apenas teórica, né, sobre a importância da conversão, da mudança de vida, mas trazer um tema atual, um tema da sociedade, para a nossa reflexão de modo mais concreto, nos ajudando a entender aquela realidade que precisa ser transformada, né, entender aquela realidade como um pecado social. O que é um pecado social? Um pecado social é um pecado diferente do pecado pessoal. O pecado pessoal é meu, né? Eu briguei com o JC e fiquei de mal com ele. É um pecado pessoal. As outras pessoas não têm nada com isso. É um pecado meu. Mas o pecado social é aquele que a culpa é minha, de JC, é sua, é de todos nós, né? E, então, essas realidades sociais, cujo pecado é nosso, é de toda a humanidade. E entender também que nós, como cristãos, precisamos não só tomar consciência desse nosso pecado social, mas, de algum modo, nos comprometermos
em ajudar a transformação da sociedade dentro daquela realidade de pecado. Então, os temas da campanha da fraternidade, talvez os primeiros 4, 5 anos não, mas depois disso, os temas sempre foram muito ligados a essas questões sociais, né? Então, essas questões sociais, de certo modo, elas sempre mexem um pouquinho com nossas posturas e nossas ideologias políticas também. E isso sempre existiu. Então, sempre a campanha da fraternidade gerou algum tipo de pequenas polêmicas. O que tem acontecido nesses últimos tempos é que, com o avanço dos meios de comunicação, das redes sociais, de tudo isso, essas polêmicas têm sido mais expansivas, têm chegado mais, né, ao conhecimento de todo mundo. Mas quem tem uma caminhada mais dentro mesmo aí da vida eclesial sabe que isso sempre foi uma realidade. No ano 2000, a campanha da fraternidade, pela primeira vez, ela foi ecumênica. Isso aconteceu pela primeira vez no ano 2000. Até então, até o ano de 1999, sempre foi só a Igreja Católica quem fez a campanha da fraternidade. Sempre foi uma coisa muito ligada à Igreja Católica. Então, o texto base, todo o material da campanha da fraternidade sempre foi feito pela CNBB, né, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No ano 2000, a Igreja estava celebrando o chamado Ano Jubilar. Era o grande ano da celebração dos 2000 anos do cristianismo, né, da fé cristã. Então, era um grande acontecimento, um grande evento. Os próprios bispos tiveram a iniciativa de convidar, então, para a realização da campanha da fraternidade, outras igrejas não católicas, né, igrejas cristãs, para que a campanha da fraternidade fosse, naquele ano, ecumênica, quer dizer, fosse uma campanha da fraternidade feita pelas igrejas cristãs em homenagem aos 2000 anos do cristianismo. Algumas igrejas aceitaram, eram igrejas ligadas ao CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual a Igreja Católica faz parte, e outras igrejas também evangélicas, sobretudo as chamadas igrejas históricas, né, aquelas que já têm muito chão, muito tempo de caminhada e de história. E no ano 2000, então, a campanha da fraternidade foi feita desse jeito. Foi tão positiva, foi avaliado de modo tão positivo aquela iniciativa, que ali se tomou a decisão, então, de que, a partir dali, de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade seria ecumênica. Vejam bem, de 5 em 5 anos, né, a campanha da fraternidade passaria a ser ecumênica. E isso começou, então, a acontecer. Quando a campanha da fraternidade não é ecumênica, quando ela é feita pela igreja no Brasil, quem realiza todo o material, quem prepara tudo, todo o subsídio, quem escolhe tema, tudo isso, é a Igreja Católica. Quando ela é ecumênica, não é a Igreja Católica sozinha, mas é o CONIC, né, que junto toma a iniciativa da preparação. E foi o que aconteceu, então, esse ano. Diante dessa polarização de que a gente mais antes aqui falava, não é? Política, que tem causado muita divisão, muita discórdia, muita desunião, inclusive do ponto de vista religioso, né, a gente tem convivido aí do ponto de vista religioso com coisas feias, pessoas se declarando inimigas umas das outras, falando mal das religiões dos outros e invasões, por exemplo, os templos ligados às religiões de matrizes africanas muitas vezes estão sendo invadidos, quebrados por pessoas que dizem estar fazendo isso em nome de sua fé, né? E situações assim que nos levam a entender que a religião, cujo próprio nome, religião, significa religar, reunir, não é? Então, a religião que tem como fundamento unir as pessoas, estava sendo motivo de discórdia, de divisão, de desunião. Então, diante desta situação, de uma divisão do ponto de vista religioso, político, cultural, social, econômico, até mesmo sexual. Então, todas essas questões têm gerado tantas divisões, né? O CONIC tomou por iniciativa fazer do diálogo e da experiência da unidade o tema da campanha da fraternidade desse ano. Então, o tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema é uma expressão da carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Então, nós estamos, a partir da palavra de Deus, convidados a, nesta campanha da fraternidade, pensar a nossa capacidade de dialogar com o diferente, né?
de ser mais abertos ao diferente. E quando eu sou aberto ao diferente, não quer dizer que eu tenho que aceitar as coisas do jeito que o outro está me impondo. Eu acho que a primeira coisa importante para o diálogo é que eu tenha muita clareza das minhas ideias, que você tenha muita clareza das suas ideias, e necessariamente minhas ideias não têm que ser iguais às suas, não é? Mas quando a gente dialoga, isso não significa que eu tenha que abrir mão das minhas verdades, nem que você tenha que abrir mão das suas. Mas significa que a gente se completa de tal jeito que eu não vejo o outro que pensa diferente de mim como meu inimigo, como uma ameaça para mim. Então, esse é o grande desejo da campanha da fraternidade: entender que é possível pensar uma grande unidade da humanidade, uma grande comunhão da humanidade, ainda que cada um com suas diferenças, ainda que do ponto de vista econômico eu não concorde, não é, com o jeito, e não concordo mesmo com o jeito neoliberal, capitalista com que a economia no mundo, e especialmente no Brasil, caminha, gerando tantas desigualdades. Ainda assim, eu não tenho que ser inimigo das pessoas por isso, mas a gente pode junto caminhar, refletir, dialogar. Ainda que do ponto de vista religioso eu tenha muita clareza da minha fé, e tenho, sou cristão, católico, apostólico, romano, e feliz com minha fé, realizado com minha fé. Mas eu não tenho que ser inimigo de quem é evangélico, não tenho que ser inimigo de quem é espírita, não tenho que ser inimigo de quem é de uma religião de matriz africana, mas eu posso ver a beleza dessas religiões, não é? Eu posso achar lindo o jeito também que eles oram, que eles cultuam, não é, que eles fazem os seus ritos, e entender que isso embeleza o mundo, as diferenças embelezam o mundo, não é? E Deus fez isso de um modo tão bonito, tão criativo. Dizem que toda uniformidade é burrice, e eu concordo com isso. E Deus é muito inteligente, não é? Deus é muito inteligente, porque a uniformidade está muito longe do desejo de Deus. Deus quer a unidade, mas quer a unidade nas diferenças, porque as diferenças vêm do próprio Deus. Então a campanha da fraternidade quer nos ajudar a isso. Aí o que é que aconteceu para a gente entender a polêmica? Eu acho que eu me estendi demais, mas para a gente entender a polêmica. No texto base da campanha da fraternidade desse ano, quer dizer, o texto de aprofundamento, de reflexão, não é? Que é um texto de mais de 300 páginas, todas elas, não é? A maioria, 99% dessas mais de 300 páginas, em comum acordo com a doutrina católica, em nada ferindo a doutrina católica, mas apenas 2 páginazinhas dessas 300 para criar uma maior experiência de comunhão com as igrejas evangélicas, porque como o texto está sendo preparado pela comunhão das igrejas, não podia necessariamente ser um texto católico, precisava ser um texto que contemplasse as diferentes igrejas que realizam, né? E, sobretudo, o ponto que gerou, acho que um pouco mais de polêmica, é o ponto ligado a questões de gênero, né? Questões das causas LGBTQI+, né? E que em momento nenhum foi dito no texto que a Igreja Católica, ou seja qual for a igreja, concorde com essas ideologias de gênero que tanto se discute hoje, mas o que o livro está dizendo, o que o texto base está dizendo essencialmente, é que a ideologia de gênero existe, que ela está aí, não é? Que a discussão em torno dela está aí. E que eu, como cristão católico, não posso condenar, não posso levar aos infernos, não posso me tornar inimigo de quem defende essas bandeiras. Mas eu preciso também aprender a dialogar com quem defende essas bandeiras. Então, hoje, no mundo em que a gente vive, ou nós estamos abertos ao diálogo, e entendendo o diálogo como cada um respeitando os seus pontos de vista, mas criarmos a experiência da comunhão e da unidade dentro dessas diferenças, ou quem não defende o diálogo, quem só quer defender seu ponto de vista e suas ideias, e quer que o mundo inteiro pense do mesmo jeito, vai precisar morar numa bolha, né? Vai precisar, e cada vez mais, vai precisar construir uma bolha e viver aí dentro, né? Porque não tem como, no mundo que a gente vive hoje mais, querer essa uniformidade que, se nunca existiu, mais ainda agora é que ela não vai existir. Então, em torno disso, muita polêmica foi criada, em torno da campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade está aí. E eu penso, de acordo com o que alguns bispos e padres têm dito aí também nas redes sociais, que até mesmo em torno dessa polêmica, a campanha da fraternidade está cumprindo o seu papel, não é? Talvez até essas polêmicas todas tenham ajudado mesmo a gente a voltar os olhos e o coração para a campanha da fraternidade. Muito bem, né? A participação do nosso pároco, Padre Marcos, né?
trazendo aí a reflexão também sobre o nosso tema da campanha da fraternidade e um dos tópicos que ele achei bastante interessante, essa questão do diálogo, né? Vamos voltar a falar sobre a questão, né, com mais profundidade, sobre a importância de retratar também essa questão desse tema, que é a construção do diálogo, né? Mas, como o padre falou, né, o tempo realmente ficou um pouco extenso aqui, mas vamos aqui, né, deixar o microfone à disposição do padre, principalmente para a gente levar as informações em relação à programação da igreja após o decreto, como é que fica aqui a situação da nossa paróquia, né, em termos da funcionabilidade e também, né, a atividade que já vinha aí, trazendo, vamos dizer assim, para um contexto da normalidade, que eram as celebrações aí, né, as quintas, aos domingos, os movimentos que aconteciam durante a semana também, como é que fica a partir de agora, padre? Bom, primeiro, assim, a gente tinha pensado uma programação para a quaresma desse ano, achando que ela seria aberta, não é como a gente ultimamente tinha já feito aí. Nossas missas de Natal, Ano Novo, os nossos domingos aí do início do ano, com 70 e poucas pessoas dentro da igreja e as outras que não pudessem estar dentro da igreja, a gente colocaria as cadeiras na parte externa, com as devidas distâncias, como a gente tinha feito já aí de outubro para cá. Mas esses dias a gente foi surpreendido pelo decreto, né, do governo do estado, pelo menos até domingo. A gente está pedindo a Deus que de fato seja só até domingo, né? A gente entende que tudo vai depender da situação de controle mesmo do avanço aí da contaminação do vírus, das vagas de internamento, vagas de UTI. E se for necessário, a gente vai compreender. A gente não vai de jeito nenhum levantar a bandeira de que tem que abrir as portas da igreja de qualquer jeito. Me dói um pouquinho, não vou negar, o fato de que fecha-se igrejas e não fecha-se outros ambientes que precisavam ser fechados também, né? Então isso me dói um pouquinho. Eu, como padre, como cristão católico, fico me questionando por que a igreja tem que fechar e outras situações não. Mas, ainda assim, a gente entende a necessidade disso e a gente não vai teimar, até porque é decreto, e se é decreto, a gente tem que obedecer, né? Mas vamos torcer para que de fato seja até domingo. Se for só até domingo, a partir da semana que vem a gente volta às atividades normais. Mesmo essa semana, as atividades vão acontecer, só não vai poder ter a presença do povo, mas o povo vai poder acompanhar de casa, pela Rádio São Felipe FM e por nossas redes sociais aí da paróquia São Felipe e São Tiago. Então a gente tinha pensado na missa dominical, que é o ponto alto de todo o ano litúrgico, e a quaresma não é diferente, então participar da celebração de cada domingo deve ser para cada cristão católico o marco principal de sua fé, não é? Santificar o domingo, então nossas celebrações continuam, todo domingo às 18 horas, nesse domingo sem a presença do público, então não adianta as pessoas virem porque a igreja vai estar fechada, mas acompanhem de casa, não é? E pensamos na continuação da missa de quinta, e na quinta-feira e sexta-feira a gente quer começar já o atendimento das confissões também, porque tem muita gente querendo fazer sua confissão pessoal, já que o ano passado não pôde fazer. Esse ano nós vamos atender as confissões e vamos logo, logo começar a anunciar, mas provavelmente na quinta-feira a gente já começa o atendimento das confissões, né? E na sexta-feira que a gente tinha pensado uma programação especial. Durante todo esse tempo da quaresma, a gente ia fazer cada sexta-feira, sexta-feira da bênção. A gente chegou a fazer a primeira com a presença do povo. Já não deu tão certo como a gente imaginou a primeira da sexta-feira passada, porque foi um dia de ameaça de trovoada, não é? Formou tudo de chuva e o povo ficou com medo, pouca gente veio, mas as pessoas que vieram amaram. Foi muito bom, muito bonito. A gente fez naquele dia a bênção das luzes, né? E está previsto para amanhã, essa próxima sexta-feira, a bênção da água. A gente vai pedir a que todo mundo que acompanhe de casa. Não vamos poder abrir as portas da igreja, mas vamos fazer e as pessoas podem acompanhar de casa, cada um com sua garrafinha d'água lá também perto do rádio, ou perto da TV, ou perto do celular, né, para poder também acompanhar esse momento. E na sexta-feira que vem, a gente está esperando aí que, se de fato o decreto for só até domingo, a gente possa de novo ter a presença do povo nas nossas cestas da bênção. Gente, vamos agradecer aqui a participação do nosso padre Marco, dia de hoje conosco, levando essas importantes informações e dando com sugestão também, se você tem alguma dúvida, tem algum tema também que seja interessante, né? Pode dar como sugestão, que nós vamos estar aqui, né? Batendo esse papo, levando esse esclarecimento para vocês também. O microfone está sempre à disposição, padre. Se algo mais que você quer acrescentar, fique à vontade. Não. Só, JC, como sempre, agradecer a você a atenção, o espaço, não é que as tuas mídias sociais e a própria Rádio São Felipe FM sempre nos dá. Isso é sempre muito positivo para a gente. E dizer que estou aqui, não é que sempre que uma palavra do padre, uma palavra da igreja foi interessante, não é?
contribuir para esse diálogo, que nos lembra a campanha da fraternidade, pode ter certeza que a gente está aqui sempre à disposição. Mas o bate-papo, muito obrigado a você que está nos acompanhando aí, né, através da Rádio São Felipe FM, você também que está nas nossas redes sociais, né, vai compartilhando também, ajudando aí na ampliar as divulgações das nossas publicações. Um abraço a todos.